Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aleluias. Encontraram? Podemos ler? Diz assim: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Na minha versão NVI. Em algumas versões, RC, revista atualizada, né? Está escrito assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Curva sua cabeça por um minuto. Pai, nós te louvamos, porque tu és tremendo, porque esta manhã é especial, essa manhã é de comunhão, essa manhã é de direcionamento para nossas vidas. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, conduz a ministração que será entregue, e fale aquilo que eu não conseguir falar, transmita, Senhor. Faça que o teu povo compreenda, e que haja renovo, que haja quebrantamento, que haja mudança de entendimento, que haja restauração, para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. Falar sobre oração e sobre o poder da oração é falar sobre a respiração da alma. Assim como o seu corpo precisa se alimentar, o seu espírito também precisa de se alimentar de Deus. E um certo escritor disse que a oração, ela nada mais é do que a respiração da alma. E quando falamos no poder da oração, às vezes a nossa perspectiva sobre a oração, ela está no receber, está nos milagres produzidos pela oração, quando na verdade a nossa perspectiva deveria estar na mudança promovida em nós através da oração, no tratar de Deus realizado em nossas vidas. Porque antes de Deus operar qualquer milagre, antes do sobrenatural acontecer, a primeira coisa que Deus quer fazer em nossas vidas é nos lapidar, é nos tratar, é nos moldar, porque nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser curados de muita coisa. São muitos traumas, são muitas mágoas, são muitas perdas que vêm doendo ao longo dos anos, e tem muitos crentes que estão na igreja ainda sofrendo por situações passadas, porque não sabem como lidar com essas coisas. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer lhe ajudar, quer lhe dar o direcionamento, para que você vença, para que você suporte, para que você supere. Quando falamos em oração,
Há quem diga que a oração é algo não tão fácil de se fazer. Há quem diga que nem saiba orar, quando na verdade a oração é muito simples. Não existe segredo, não existe uma fórmula, mas muitos têm dificuldade de orar, têm dificuldade em dobrar os joelhos, têm dificuldades em falar com Deus. Sabe por quê? Porque assim como a palavra, a oração também é um tratamento de Deus. Em Pedro, o Senhor vai nos dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E crescer na graça é viver em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus, é necessário passar pela oração. A oração, ela é indispensável na vida daquele que quer realmente viver os propósitos de Deus. Preste bem atenção. Viver os propósitos de Deus é diferente de conhecer os propósitos de Deus. Porque há quem conhece muito, há quem sabe a Bíblia até de cor. Conhecer é uma coisa, viver é outra, totalmente diferente. E tem crente, tem pessoas na igreja, que estão na igreja, mas que ainda não se converteram, ainda não alcançaram de fato uma vivência real com o Espírito Santo de Deus. E a maioria das vezes a desculpa é: eu não sei orar. E orar é simples, mas orar confronta, assim como a Bíblia nos confronta. Orar trata. Orar é falar com Deus o que de fato somos. Não tem como eu me apresentar para Deus assim como eu me apresento para qualquer pessoa por aí. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê por fora, Deus já tem um diagnóstico completo da sua vida. Deus já tem um diagnóstico completo da sua alma. E toda vez que dobramos os joelhos para falar com Deus, para orar, na grande maioria das vezes, precisamos nos humilhar, nos arrepender e nos converter. Aliás, é o que diz lá em Crônicas: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, então aí sim, eu ouvirei dos céus. E aí tem pessoas que não oram nas suas casas, não oram no seu trabalho, não oram nas madrugadas, não oram pela manhã, não oram no almoço, não oram à tarde, não oram em quase momento algum, a não ser quando estão em público. Porque são motivados pelo momento e pela circunstância do que nós chamamos de liturgia. Alguns se tornaram apenas religiosos. E isso nos distancia do propósito, nos afasta do propósito. E nesta manhã Deus está nos convidando para nos voltar
para a sua presença. Porque você só vai conseguir perdoar, porque você já sabe que a Bíblia manda você perdoar. Mas você só vai conseguir perdoar se você tiver comunhão com Deus. Você só vai conseguir uma reconciliação porque você sabe que na Bíblia Jesus manda você se reconciliar. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver comunhão com Deus. Você só vai conseguir seguir em frente sem a dor do passado, dos prejuízos e traumas do passado, se você ter comunhão com Deus, porque você já sabe que a Bíblia ensina isso. Em 2 Coríntios 5,17, um texto clássico: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já se passaram e tudo se fez novo. Então permita o novo de Deus. Permita coisas novas vindas da parte de Deus para a sua vida. Permita o teu coração sorrir de novo. Permita que você seja um agente transformador desta geração. E para isso, você precisa viver essa comunhão. Para isso, você precisa falar com o papai. Você precisa orar. Você precisa se expressar. Você precisa viver não apenas no conhecimento, mas na graça. Na graça do Senhor. E quando nós estamos orando, é tão bonito, é tão legal, é tão gostoso viver uma vida de oração, porque vai chegar um momento em que você vai ser surpreendido por um não de Deus. Vai chegar um momento em que as suas expectativas serão frustradas. Vai chegar um momento em que não vai dar certo o que você planejou. Não vai dar certo o que você quis. Mas isso não vai te abater. Isso não vai te desviar. Não vai te distanciar de Deus. Isso não vai te afastar do propósito de Deus. Pelo contrário, isso vai fazer com que você fale como Jó falou: ah, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É dele, ele é Senhor, e ele não quis fazer, ele não quis me dar, mas eu estou aqui. Porque quando eu oro e tenho comunhão com Deus, eu começo a descobrir que a perspectiva da oração não é o receber milagres, é viver o milagre. Entenderam? E aí o mais gostoso não é o que ele tem para me dar, mas é o que ele é na minha vida. E o que ele é na minha vida? Ele é aconchego. Ele é aconchego, ele é segurança. Olha o Salmo 91, né? Debaixo das suas asas estarei seguro. Ele é paz. Olha o que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando eu começo a viver a intimidade que Deus quer que eu viva com Ele, eu me sinto seguro no meio do caos. Eu tenho paz no meio da guerra, porque eu sei quem está comigo na batalha. Eu sei que Ele não me desamparou.
E é isso que Deus espera de você. Então comece. É urgente isso. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a buscar. Quando eu comecei a orar, nos meus primeiros anos de convertido, eu orava 10 minutos e achava que tinha orado muito. Aí depois comecei a orar 15, depois comecei a orar meia hora, depois comecei a orar 1 hora por dia. Quando eu vi, eu já estava orando todo dia pelo menos 2 horas. E aí um dia eu falei assim, eu vou passar a orar 5 horas. E aí eu dobrava os joelhos e orava 5 horas. E não repetia palavras. Vinha tanta coisa para me orar, tanta coisa que eu lembrava de um monte de situações, de pessoas, de pedidos de oração. A oração é urgente, irmão. Sabe aquele irmão que fala assim, ore por mim? Sabe, você já recebeu esse pedido assim? Aí você fala assim, pode deixar que eu vou orar, e vira as costas. Aí passa 1 dia, 2, 3, 4, 1 semana e você não orou. Passa um tempo e aí a pessoa pergunta assim, você orou por mim? Aí você, para não ficar sem graça, conta uma mentirinha e diz assim, orei. Orou mesmo? Orou nada. Você nem lembrou. Porque oração é urgente. Se alguém te pedir oração, ore ali mesmo. Se alguém falar assim, ore por mim, vou orar agora. Não deixe para depois. Pare tudo o que você está fazendo e ore. Porque a oração, ela é urgente. Se alguém te pediu, é porque ela precisa agora. A necessidade é urgente. E todos que falam assim, eu vou orar por você, geralmente esquecem. Geralmente não lembram. E eu vou te dizer, se você já fez isso, você cometeu um pecado gravíssimo. Gravíssimo. E hoje o Senhor está nos chamando para nos recompor a sua vontade, para entrarmos diante da sua presença e vivermos essa comunhão da oração, não em busca do que Ele tem para nos dar, mas querendo que o propósito dEle, a vontade dEle se estabeleça em nós. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois Deus vai fazer, Deus vai agir, as coisas vão acontecer, mas busque a vontade dEle para a sua vida. Busque os propósitos dEle para a sua vida. Não deixe de servir a Deus porque está doendo. Não deixe de orar por alguém porque está difícil para você. Porque Deus vai continuar cuidando de você. Deus não vai deixar faltar. As suas lágrimas Deus está vendo, Deus sabe. Mas Deus espera que você seja diferente. Deus espera que você, em comunhão com Ele, entenda que você já recebeu a primazia de todos os todos os feitos, serviços, sacerdócios, ocupações. Você recebeu o privilégio de falar do amor dele, de viver o amor dele. Não tem privilégio maior que esse. Queremos muitas coisas? Queremos muitas coisas. Queremos portas abertas? Queremos portas abertas. Queremos milagres? Queremos milagres. O nosso Deus é Deus de milagre? É Deus de milagre.
É Deus que vai operar? Vai operar. Mas o maior milagre, a maior bênção de Deus, é nós estarmos na sua presença. É nós sermos agentes de transformação. É nós entendermos que a oração na nossa vida, ela tem que ser um hábito. Eu só consegui orar 5 horas, irmãos, porque eu passei a viver um hábito de oração. Porque quem não tem hábito de orar, 5 minutos é muito. 1 minuto é muito. Tem gente que já escreveu a oração, colocou lá na cabeceira da cama, e chega em casa, na hora de dormir, deita, olha para a oração e aponta o dedo. Deus, está aqui minha oração. Boa noite. Quando na verdade nós precisamos respirar oração. Nós precisamos viver a nossa vida de comunhão com Deus, e viver em comunhão com Deus é impossível sem orar. E quando você criar o hábito, você vai ver que você consegue orar mais de meia hora, mais de 1 hora, mais de 2, mais de 5. Você vai ver que é gostoso orar quando eu me quebrantei, quando eu me derramei na presença do Senhor. Um dia eu estava ouvindo o pastor Antônio da Batista Bethesda falando sobre oração, e aí ele disse assim: olha, eu dobro o meu joelho e o meu objetivo é sentir a presença de Deus na minha vida. Aí eu perguntei: mas e se você não sentir nada? Ele falou assim: eu não vou parar de orar, porque eu quero sentir a presença de Deus. Só que é impossível não sentir a presença de Deus quando há quebrantamento. É impossível não ser tocado na oração quando eu de fato me arrependo, porque a oração, ela me faz olhar para mim mesmo e ver o quanto eu estou longe de Deus, o quanto as minhas atitudes me distanciam de Deus, o quanto as minhas palavras me distanciam de Deus. A oração, ela me faz olhar para mim com vergonha de mim, e me faz dizer assim: Deus, tira esse homem velho daqui, tira esse coração de pedra e me dá um coração novo, um coração de carne, um coração aquebrantado. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor tem prazer, Ele tem prazer em um coração aquebrantado. Ele tem prazer em um coração que se derrama na sua presença. É melhor que sacrifícios, é melhor que holocaustos. Nos Salmos diz assim: sacrifícios e holocaustos não quisestes, mas a minha orelha furastes. Naquele tempo, um escravo, quando era dado por livre, e não queria ser livre, ele queria servir, ele era levado até o umbral da porta principal, e diante de toda a casa, ele tinha a orelha furada. Automaticamente era declarado que aquele escravo que foi alforriado, que poderia ser livre, escolheu de forma voluntária servir e entregar a vida dele por completo ao Senhor da casa. E quando o salmista diz assim: sacrifícios e holocaustos não quisestes, ele está dizendo: Deus não está interessado no que você faz,
no tamanho do seu dízimo, no tamanho da sua oferta, no teu cargo, na tua capacidade intelectual. Ele está interessado no quanto você se desprendeu para servi-lo, no quanto você está disposto a rasgar o coração e dizer: Senhor, eu não quero sair da tua presença, eu não quero sair do teu altar, eu não quero sair, Senhor, eu quero te servir. É isso que Ele quer saber de você, é isso que Deus espera de você. E aí você vai viver o propósito de Deus. Sabe, irmãos, tem gente que está na igreja e não sabe qual é o propósito de Deus na vida dele. Aí você pergunta assim: qual é o propósito de Deus na sua vida? Ele fala assim: eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Porque essa pessoa ainda não se voltou para Deus, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluias. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E se você abrir o seu coração, você pode ter certeza que o dever de orar, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Está no imperativo, orai. É uma ordem, é um dever. Nós sabemos que é um dever orar sem cessar. Mas nós oramos sem cessar, porque é um dever gostoso de se fazer. Mas é um dever que tem sido renegado, renunciado por muitos. Vai no culto de oração. Faz uma visitinha no culto de oração. Ah, pastor, mas é porque o culto de oração é no meio da semana. Aí não dá. Se mudar o culto de oração para o domingo, e o culto de domingo para o meio da semana, falar: ó, domingo agora é só oração. 70%, 80% dos irmãos não virão mais. Porque ainda não entenderam o quão é prazeroso se dobrar diante do Pai. O quão é importante orar sem cessar, porque a oração nos dá discernimento. Amém? Você consegue ver o mundo espiritual. E aí, você consegue ver o mundo espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando Paulo fala das armaduras de Deus, que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Às vezes você pensa assim, que a pessoa não gosta de você, é o diabo, é o mundo espiritual se levantando. Você pensa assim: como que isso aconteceu de uma hora para outra? No mundo espiritual. Alguém quer te derrubar no mundo espiritual. Mas você só vai ter essa perspectiva para entender isso se você estiver em comunhão com Deus, em oração constante. E aí alguém às vezes vai te xingar e você vai falar assim: vou orar por você. Eu vou continuar te amando. Vou continuar pedindo a Deus que trate a sua vida. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de persianas, aqui no bairro Gutierrez, e eu era o único vendedor homem, o resto era tudo mulher. Eu era o bendito fruto entre as mulheres. Então,
Eram, se eu não me engano, 7 ou 8 vendedoras e só eu de homem. E tinha uma lá que não gostava de me ver nem pintado de ouro. Quando eu chegava, ela já fechava a cara. Eu não entendia. Eu chegava na empresa, parece que o clima mudava. O semblante dela mudava. E aí Deus me deu uma estratégia. Eu falei, vou fazer diferente. Aí todos os dias, quando eu chegava na empresa, eu cumprimentava todo mundo. E chegava nela. Dava um abraço. Falava assim, olha, Jesus te ama e eu também. Todo dia. Nos primeiros dias, ela me dava um empurrão. Sai pra lá. O que você está querendo? Sai pra lá. Dava um empurrão. Eu continuei. Todos os dias. E orando pela vida dela. No dia que eu fui embora da empresa, foi a que mais chorou. Foi a que virou para mim e falou assim, eu aprendi a te amar. E eu não gostava de você, eu não sei nem porquê. Tem gente que fala assim, eu não gosto de fulano. Ele não tem motivo para não gostar, ele não conhece, nunca conversou com a pessoa, nunca dialogou com a pessoa e fala assim, eu não gosto. Mas como assim não gosta? Ah, sei lá, não fui com a cara. Isso é espiritual. Isso é o diabo, é o inimigo. E como nós vamos vencer isso? Sendo diferentes. E como eu consigo ser diferente? Tendo comunhão com Deus, orando, sabe? Ore. Orai sem cessar. Em uma prática constante, Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, que antes de tudo, olha o que ele diz assim, antes de tudo, está lá. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele diz assim, antes de tudo. Então antes de eu levantar, antes de eu sair, antes de eu comer, antes de qualquer projeto, de qualquer programação, ele diz, ore, fale com Deus, busque a Deus. Antes de você abrir sua empresa, antes de você pegar o seu dinheiro e investir em algum lugar, antes de você entrar em um negócio que parece ser muito bom, ore a Deus, fale com Deus, porque Ele vai trazer paz no seu coração, ou vai colocar uma grande interrogação, dizendo, opa, pisa no freio, não vai, não é agora, espera mais um pouco. E aí não oramos, não buscamos, não falamos com Deus. E aí as coisas dão errado porque não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele ouve todas as orações. Existem orações que não vai haver resposta de Deus enquanto não houver um tratamento nosso. Lembra que eu disse que a oração, ela é um tratamento, ela acontece aqui comigo primeiro. Tem orações que não terão resposta enquanto eu não me colocar na posição que Deus quer. Amém? Porque quando você começar a orar, Deus já vai dizer assim, conserta aqui, ajusta sua vida aqui, você precisa mudar aqui. Amém? Por exemplo, o incrédulo, Deus não vai responder a alguém que já ora com incredulidade, já ora com dúvidas.
Deuteronômio capítulo 1, 45 diz: vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção, porque o coração de vocês estão incrédulos. As pessoas que não se arrependem dos seus pecados, como Deus vai ouvir? Deus está dizendo assim: conserte. Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Não é eu que estou dizendo não, irmão, é a palavra. E aí vai, eu poderia citar várias situações que eu preciso ser tratado, e quando eu estou orando, Deus está me mostrando isso. Tem gente que está ignorando Deus, mas quer que Deus responda a sua oração, e Deus está falando com ele está ignorando a Deus. Aí não tem jeito, né? Provérbios 1, 28 vai dizer: então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Deus está falando com você e você precisa tomar uma postura. E aí são N situações, eu não vou citar por causa do horário, mas eu queria citar uma. Tem situações em que a nossa oração não será respondida, porque nós precisamos consertar com o nosso cônjuge. Atenção, casados, a sua oração depende também de você ter comunhão com o teu cônjuge. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Está aqui, é Bíblia. É Bíblia, irmão. Você quer que Deus responda a sua oração e você não consegue se entender com sua mulher? Como pode isso? É Bíblia. Conserte aonde você tem que se consertar, porque Deus responde a todas as orações, amém? Deus responde. Diz para essa pessoa aí, eu já vou terminar por causa do horário, né? Diz para essa pessoa que está aí: Deus responde a todas as orações. Lucas capítulo 18, versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardia para com eles. Ainda que eu pense que está demorando, ainda que eu pense que a resposta de Deus não veio, Deus já ouviu, Deus já tem uma resposta, Deus já tem uma solução, já está pronto, meu irmão, e vai acontecer no tempo dele. Ah, mas está demorando, pastor. Tá não. Deus chega na hora certa, meu irmão, no momento exato. Deus não se atrasa, Ele não se atrasa. Quem se atrasa somos nós. Nós nos atrasamos. Deus não se atrasou não.
Lembra lá da irmã de Lázaro? Ah, Senhor, o Senhor chegou tarde, já está morto e fedendo. Ele chegou na hora certa. Não se preocupa não. Continue orando porque tem solução. Continue buscando porque tem resposta de Deus. Continue esperando nele. Continue confiando nele. Porque o nosso Deus é esse Deus que faz milagres, coisas impossíveis acontecem. É mar que se abre e o povo passa em seco. É rocha que jorra água. O nosso Deus é Deus de milagre. Então continue orando, continue buscando, e não deixe de orar quando Deus lhe chamar a urgência para orar. Você acordou de madrugada, 2, 3 horas da manhã, e fala: nossa, perdi o sono. Foi não. O anjo do Senhor foi lá, te deu um beliscão. Olha aí, moço. Vamos orar. Perdeu o sono não. Deus está te chamando para algo urgente. Então ore. Fale com Deus. Eu trouxe um texto missionário que eu queria ler para os irmãos antes de encerrar a ministração. Porque falar de oração, irmão, tem muita coisa. Tem muita coisa. O nosso coração começa a arder, começa a queimar, começa a se incendiar de: meu Deus, eu quero. Amém? Eu quero esse Deus. Mas ore mesmo. Ore muito. Você orando, algumas coisas ainda dão errado. Imagina se você não orar. Lá no Triângulo Mineiro eu assumi o departamento de missões. E a gente realizou, no penúltimo domingo, eu realizei lá um seminário de missões. A gente fez vários intercâmbios com a África. Tivemos um pastor daqui de Belo Horizonte que trabalha com missões lá também, ministrando. E no meio da programação eu falei: meu Deus, eu preciso orar, porque senão vai dar errado. E aí comecei para um monte todo dia. Não dava para ir de noite, eu ia de manhã cedo. Subi um monte, ia lá orar, falava com Deus. Esse monte, oh Deus, muito obrigado. E foi uma benção. Mas nem tudo saiu como eu planejei. Mas graças a Deus que deu tudo certo, porque eu estava orando. Se eu não estivesse orando, podia dar tudo muito errado. Então ore, busque a Deus. E um missionário contou essa história com muita emoção, quando de sua passagem pela igreja no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Enquanto eu servia em um pequeno hospital na África, a cada 2 semanas, eu ia de bicicleta por dentre a selva, até uma cidade próxima, para comprar provisões. Esta era uma jornada de 2 dias e era necessário acampar à noite, na metade do caminho. Em uma dessas jornadas, eu cheguei à cidade onde planejei sacar meu dinheiro no banco, comprar medicamentos, provisões e depois iniciar meus 2 dias de jornada de regresso ao hospital. Quando cheguei à cidade, observei 2 homens brigando e um deles havia sido seriamente ferido. Tratei dos seus ferimentos e ao mesmo tempo lhe falei do Senhor Jesus Cristo. Viajei por 2 dias acampando à noite e cheguei em casa sem nenhum incidente. 2 semanas depois, repeti minha jornada. Quando cheguei à cidade, fui abordado por aquele jovem homem cujas feridas eu havia tratado.
Ele me disse que sabia que eu levava dinheiro e provisões, e prosseguiu dizendo-me: alguns amigos e eu te seguimos até a selva. Sabendo que tu ias acampar à noite, nós planejamos matar-te e tomar o teu dinheiro e medicamentos. Todavia, justamente quando íamos atacar o teu acampamento, vimos que estava protegido por 26 guardas armados. Então comecei a rir e disse que com certeza eu estava sozinho no acampamento, no meio da selva. O jovem homem apontou em minha direção e me falou: não, senhor, nós estávamos lá. Você não estava só, pois vi os guardas. Meus 5 amigos também os viram e nós os contamos. Por conta desses guardas, nos assustamos e te deixamos tranquilo. Quando da sua volta, o missionário contou isso no sermão. Um dos homens da igreja se pôs em pé, interrompeu a mensagem e lhe perguntou se ele poderia dizer exatamente em que dia isso se sucedeu. O missionário contou à congregação o dia, e então o homem lhe interrompeu contando essa história. Na noite do teu incidente na África, aqui era manhã, e eu estava me preparando para ir jogar golfe. Estava a ponto de sair de casa, quando senti a urgência de orar por ti. De fato, a urgência do Senhor era tão forte, que chamei vários homens da igreja para encontrar-me aqui no santuário, para orarmos por ti. Poderiam os homens que se reuniram aqui naquele dia porem-se de pé? Então todos os homens que se reuniram naquele dia se puseram de pé. O missionário ficou surpreso quando aquele homem começou a contá-los. Eram exatamente 26 homens de Deus. Fique de pé, querido. Há uma urgência, há um clamor do Espírito Santo de Deus para a sua alma, dizendo: me busque, porque o diabo quer te ver derrotado, o inferno quer te ver de joelhos, o inimigo quer te ver chorando, amargurado. Há uma urgência de orar. Busque ao Senhor, porque Ele quer renovar as tuas forças, porque Ele quer lhe mostrar o propósito dEle na sua vida, porque Ele quer te usar na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho. Porque Ele quer lhe mostrar que você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Oh, labassurianta, labachuri canta, labás. Rasgue o seu coração e comece a falar com Deus nessa manhã. Peça para Ele ser o centro da tua vida, da tua história. Peça para Ele te inundar, essa presença linda, essa graça maravilhosa. Peça para Ele lhe encher do Espírito Santo, e recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria
Receba de Deus renovo. Receba de Deus renovo. Receba de Deus. Em nome de Jesus, receba.